Você já se percebeu tendo ataques de fúrias em relação aos seus filhos? A gente está falando do seu bem mais precioso, que são seus filhos. Você já se viu tendo ataque de fúrias, explodindo de forma até agressiva, de forma desproporcional em relação aos seus filhos? Bom dia. Esse é o tema da live de hoje. A gente vai falar de onde vem esse ataque de fúria. Por que a gente explode, perde a paciência, às vezes com tanta facilidade, com esse bem mais precioso que a gente tem, que são nossos filhos? E como que a gente pode se blindar disso, né? A gente fala do bem mais precioso, filhos. Se a gente perguntar aqui, todo pai, toda mãe vai responder que ama os filhos. Mas o que justifica então esse ataque de fúria? O que justifica, às vezes, perder a paciência de uma forma tão aparentemente até irracional, de uma forma tão agressiva, né? E enquanto a gente não entender isso, a gente não entender de onde vem essa reação, às vezes desproporcional, a gente vai ficar sempre achando que o problema é o filho, que o problema é o comportamento do filho. E nem sempre é, quase nunca é. Se a gente parar para olhar o cerne da questão, a origem da questão. E é isso que a gente vai falar aqui nesses próximos 30 minutos. De onde vem esse ataque de fúria? De onde vem essa impaciência, às vezes tão intensa? De onde vem essas reações irracionais, às vezes? E eu vou falar isso assim com muita humildade, com muita paz no coração. Eu já tive muitas reações de fúria com meus filhos. Eu já tive muitas reações irracionais e desmedidas com os meus filhos. Hoje, bem menos. Não, se eu fosse falar assim, já estou livre disso, já consigo levar na maciota, na tranquilidade, eu ia estar mentindo para vocês. Ainda tenho meus ataques de fúria, ainda tenho minhas reações irracionais, mas graças a Deus e graças a muito trabalho, muito treinamento, muito estudo, bem menos do que antes, bem menos do que antes. Isso é sem sombra de dúvida e com muita paz, muita humildade que eu afirmo isso. Mas vamos lá, vamos falar um pouco de onde que vem isso, né? Essas reações. Porque quando a gente fala de um ser que a gente ama tanto, né? E essas reações, meus amigos, minhas amigas, elas estão ligadas ao que a gente viveu no passado e que a gente ainda não resolveu. Pode ser um trauma, pode ser algo às vezes que a gente nem se lembra, podem ser questões até inconscientes. Ou podem ser questões conscientes, questões que a gente tem consciência, tem na memória, mas que a gente não sabe lidar com essas questões. E aí é desafiador lidar com isso, porque muitas vezes eu não faço ideia conscientemente do que aconteceu, e isso pode estar afetando a minha vida e a relação com os meus filhos. E eu queria contar uma história para vocês, uma metáfora para a gente refletir em cima dessa metáfora sobre isso que eu acabei de falar. Imagine um desbravador, um aventureiro. Imagine que esse aventureiro ele tá desbravando num terreno novo, numa aventura nova. Bom dia Marcos Anthony. Bom dia meu amigo. Saudade, cara. É o Marcos. Agora que eu reconheci aqui, cara. Eu tava vendo aqui o nome e não tava ligando a pessoa, agora que eu reparei na foto. Bom dia, Marcão. Bom dia a todo mundo que já chegou aí. Bom dia para quem vai assistir essa live gravada. Vamos lá. Imagina esse desbravador, esse aventureiro que ele está se aventurando num terreno novo, num terreno inóspito, num terreno que ele não conhece, e ele vai todo animado, né? Acabou de chegar ali e de repente ele se depara com um rio muito forte, muito caudaloso, uma correnteza intensa, e ele não tem muitos equipamentos ali para atravessar aquele rio. Ele para diante daquele rio, mas ele tem que seguir. Ele tem que atravessar aquele rio. E aí ele olha para o rio, ele tenta atravessar uma vez ou outra, e aí ele toma aquele caldo, ele cai, ele se machuca, ele tenta de novo, cai de novo, ele não consegue atravessar aquele rio. Até que ele vai lá, junta uns gravetos, junta uns galhos, uns cipós, amarra e faz uma jangada ali improvisada que ele mesmo fez. Aí ele consegue atravessar o rio, ainda com dificuldade, mas pelo menos agora ele atravessou. E ele olha para aquela jangada, olha para todos os ferimentos que ele tem no corpo, e ele olha para aquela jangada, olha para as dores que ele sentiu atravessando aquele rio, e ele fala assim: essa jangada salvou a minha vida. Eu vou levar essa jangada para o resto da minha jornada, porque eu posso precisar dela. A memória que ele tem, o carinho que ele tem com aquela jangada, o apego é grande, e aí ele quer levar a jangada, e ele amarra a jangada nas costas e vai, com dificuldade, sabe? Porque a jangada é pesada.
apesar de ter salvado a vida dele lá atrás, mas ela é pesada. E aí ele foi levando aquela jangada. E de repente ele passou por um outro desbravador voltando do caminho que ele estava indo. Aquele desbravador já tinha atravessado todo aquele terreno e já conhecia aquela área. E aí olha ele carregando aquela jangada e começa a conversar com ele. Falou: amigo, tudo bem? Você está indo lá na mesma direção que eu estou vindo, de onde eu estou vindo. E deixa eu te falar, não tem mais nenhum rio no meio do caminho. Pode largar essa jangada. E aí aquele primeiro desbravador olha assim, ele abraça a jangada e fala: não vou soltar essa jangada. Essa jangada salvou minha vida. Eu preciso dela. Eu não sei viver sem ela. Eu vou me sentir desprotegido se eu não tiver minha jangada. Ou seja, muitas vezes nós passamos por situações muito parecidas com esse desbravador. Quais jangadas você precisou usar lá na infância, lá naqueles momentos difíceis, naqueles momentos desafiadores que você passou? Quantos artifícios você usou para passar por aquilo? Só que hoje você não precisa mais desse artifício, mas você continua apegado a isso, porque isso em algum momento te ajudou. Isso em algum momento te fez passar por uma situação difícil e dolorosa, uma situação que você sentiu medo, se sentiu inseguro. E essa jangada, né, entre aspas, e esse artifício, ele te foi útil naquele momento. E você está preso àquilo, você está apegado àquilo, e você não sabe muito bem como se libertar daquilo. E você continua levando aquilo. Quais são as jangadas que você está levando? Quais são as jangadas que você precisou em momentos do passado, desafiadores, e que você continua levando isso até hoje, e isso está um peso na sua vida? São esses momentos, esses artifícios, esses mecanismos de defesa que a gente usou lá atrás, que muitas vezes hoje a gente não precisa mais deles. E a gente continua replicando isso, às vezes, na vida dos nossos filhos. Muitas vezes o comportamento de um filho, às vezes uma pirraça, uma resposta indevida, uma desobediência, ele é só um gatilho. Ele é só o gatilho que vai armar em mim, que vai desencadear em mim lembranças, que vai desencadear as mesmas reações que eu tinha lá no passado. Às vezes eu me senti injustiçado, às vezes eu me senti abandonado, às vezes eu me senti desrespeitado em algum momento lá na convivência com pais, com cuidadores. Às vezes eu me senti negligenciado. Só que naquela ocasião eu era um desbravador inocente que eu não sabia como passar por aquilo e eu criei meu mecanismo de defesa para poder sobreviver àquela situação. Só que eu não trabalhei aquela situação, eu não tinha maturidade para entender o que estava acontecendo e eu passei por aquilo. E hoje o meu filho me desobedece e naquela hora eu vou com uma reação completamente desmedida, completamente irracional, muitas vezes não por causa da desobediência do meu filho, mas mais porque aquilo desencadeia em mim um processo inconsciente, um processo de memórias, um processo doloroso, e que eu não sei lidar com aquilo. E daí vem minha reação disfuncional, minha reação exagerada, minha reação às vezes agressiva. Então olha o perigo disso, gente. Olha como que é um gelo fino que a gente está pisando, que se a gente não souber lidar, eu vou descontar no meu bem mais precioso, eu vou descontar na pessoa mais importante da minha vida, que é o meu filho, eu vou descontar nele toda a minha dor do passado, todo esse acúmulo de traumas e de dores que eu fui acumulando, que eu fui juntando, que eu não soube trabalhar por causa da minha imaturidade, por causa do momento que eu estava vivendo. E aí eu descarrego isso no meu filho de uma forma desproporcional, de uma forma desmedida. Entenda que, assim, eu não estou falando que a gente não deve orientar e corrigir os filhos, a gente deve, é a nossa função como pai. A questão é o como a gente faz isso. Eu vou falar de mim, tá? Eu vou apontar o dedo para mim mesmo. Eu, principalmente antes de 2015, que foi quando eu entrei nessa jornada de autoconhecimento, eu tinha reações, gente, assim, irracionais, agressivas com os meus filhos. Sabe, eu me lembro de situações em que eu dar palmada nos meus filhos e, ó, é um cara de quase 2 metros de altura, a mão parece uma raquete. Imagina, é uma reação desproporcional, uma reação agressiva de um cara grande pra caramba numa criancinha de 2 anos, 3 anos. Eu me lembro de vezes de eu dar palmada nos meus filhos mais velhos e eles só de fralda, né? E eu via depois a mão grandona lá, vermelha,
às vezes na bundinha ou na coxa aqui da criança. Gente, aquilo me doía. E eu não sabia o que fazer. Eu não conhecia outra forma. Aquilo parecia automático para mim, era a única forma de corrigir. E eu contava uma historinha, eu justificava aquilo, falando, não, mas ele me desobedeceu, ele fez pirraça, ele mereceu isso, eu tinha que fazer isso. Era minha função de pai. Gente, vocês estão vendo minha reação aqui, repetindo a história? Eu tô olhando a minha face aqui no celular e tá me trazendo a mesma memória. Olha que interessante, olha como é intenso isso. Eu conto uma justificativa porque eu não dou conta ainda de olhar para a verdadeira causa que gerou aquela reação em mim. Gente, isso é impactante, isso é muito forte. E aí, quando eu entrei nesse processo de autoconhecimento em 2015, esse processo de voltar para dentro, e eu comecei a pesquisar, porque uma das minhas primeiras metas que eu tomei, uma das primeiras decisões que eu tomei quando eu entrei nesse processo de autoconhecimento era me tornar um pai mais amoroso, carinhoso e atencioso com os meus filhos. E nesse processo eu entendi que palmada não ia combinar mais, grito, reações intempestivas não iam combinar mais com aquele novo pai que eu me propus a ser. E aí, diante disso, eu comecei a pesquisar dentro de mim mesmo por que tem essa reação, de onde que vem isso. E eu procurei ajuda também, gente. É muito difícil passar por isso sozinho. Porque olhar para dentro não é uma tarefa fácil. Olhar para dentro é uma tarefa das mais difíceis, porque a gente vai encontrar coisas que a gente talvez não queira mexer, talvez que a gente não saiba mexer, talvez que a gente não tenha condição emocional para lidar. E eu procurei ajuda, gente. Pra vocês terem uma ideia, ontem eu terminei meu 4º processo de coach, de 2015 para cá. Eu sempre procuro um coach, eu sempre estou fazendo cursos, eu sempre estou fazendo imersões, porque passar por isso sozinho é muito difícil, é muito difícil. E aí nesse processo de autodescoberta, de olhar para as minhas dores de frente, de olhar para os meus traumas, para as minhas carências emocionais e afetivas, foi aí que começou a cair ficha. Eu comecei a perceber que eu posso reagir, eu posso orientar meu filho, eu posso reagir às suas demandas, mesmo aquelas demandas mais desafiadoras, eu posso reagir com calma, com paciência, com amorosidade. Mas para isso, eu tive que parar e olhar para dentro de mim, e é um processo, tá, pessoal? É uma construção. Eu me lembro que eu me pegava várias vezes ainda reagindo, mas agora eu já começava a questionar mais. Antes eu não questionava, eu justificava. E agora eu comecei a questionar. Falei, cara, por que eu reagi dessa forma? Por que eu perdi o controle com tão pouco? Por que eu perdi o controle por causa de sei lá, de um leite que derramou, de uma resposta que eu não gostei, sabe? E tinha muito mais a ver comigo do que com a criança. Sempre tem muito mais a ver comigo do que com a resposta do meu filho, do que com a suposta pirraça, com a suposta desobediência. Porque naquele momento ali de desobediência, naquele momento de pirraça, como é que eu me sentia? Eu comecei a perceber que eu me sentia, na verdade, não era desacatado, eu percebia rejeitado. Entende? Isso, a minha percepção, no meu processo de autoconhecimento. Eu comecei a trabalhar processos de rejeição, situações em que eu me senti rejeitado lá atrás. E eu comecei a trabalhar isso em mim, entender que não tinha nada a ver com os meus filhos. Meus filhos eram só um gatilho. Meus filhos eram uma parte muito inocente da situação. E aí eu comecei a perceber que eu estava perpetuando esses processos que aconteceram comigo, eu estava perpetuando nos meus filhos. E pessoal, quando eu falo perpetuando, não quer dizer assim, eu não tenho nenhum rancor, nenhuma mágoa dos meus cuidadores, dos meus pais, porque eu entendo que eles fizeram o melhor que eles podiam. Mas eles erraram. Assim como eu erro muito, assim como você, pai e mãe, você vai errar na criação dos seus filhos e vai. E olha que interessante que enquanto a gente não trouxer consciência da origem desse sentimento em relação àquele momento ali desafiador, eu vou continuar descarregando isso nos meus filhos. E eu vou descarregar, e é uma chance muito grande que ele vai descarregar isso com os filhos dele, com os meus netos. É muito grande a chance disso se perpetuar até que alguém decida quebrar isso. E para quebrar isso, eu tenho que olhar para dentro de mim e entender que aquilo que aconteceu não é simplesmente assim o que aconteceu, é como eu percebi o que aconteceu.
não é necessariamente assim o erro cometido, porque às vezes foram coisas simples, gente. Às vezes é uma coisa corriqueira, mas para uma criança de 3 anos, de 4 anos, isso pode ter sido algo muito impactante. Eu lembro de um amigo que ele me contou um caso que quando ele era criancinha, os pais dele saíram ali rapidinho para ir tipo numa padaria, sabe, do outro lado da rua, uma coisa corriqueira, uma coisa simples assim, e o filho estava dormindo, o bebê estava dormindo, ele devia ter uns 4 ou 5 anos, ele estava dormindo. E ele acordou naquela questão de minutos ali que o pai e a mãe foram resolver alguma coisa ali na porta da casa. Ele acordou e ele não viu ninguém, ele se sentiu perdido, e ele começou a chorar de uma forma bem intensa. E esses minutos de choro, quando os pais chegaram, abraçaram ele, pegaram. Só que aquele minutinho ali marcou ele, porque ele se sentiu perdido, ele se sentiu abandonado. Olha como é que pode ser às vezes uma situação corriqueira, uma situação assim que não houve sabe, uma agressão física. Eu não estou falando de trauma profundo, naquela coisa assim de negligência, de agressão física forte, intensa, de alcoolismos, de negligências extremas e severas. Não estou falando dessa questão. Isso conta também, mas às vezes as situações são corriqueiras e aparentemente insignificantes. Aparentemente. Porque na cabeça da criança, isso pode gerar uma memória muito forte, muito profunda de rejeição, de abandono. Entende? E olha o que a Ju está falando aqui, ó. Só pegar esse comentário da Ju aqui. Eu também sentia rejeitada no conflito com os meus filhos. Era um gatilho que eu não conseguia lidar até olhar para mim e me deparar com minhas dores. Exatamente, Ju. É o caso da gente olhar para as nossas dores, olhar para dentro da gente e entender que a gente precisa trabalhar essas dores para a gente conseguir levar essa relação com os filhos mais leve, gente. Relação com os filhos, ela pede leveza, ela pede presença, ela pede eu por inteiro. Enquanto eu estiver apegado a essas dores, a esses possíveis traumas, eu não consigo estar ali por inteiro, porque sempre vão ter esses gatilhos que vão trazer em mim, vão despertar em mim aquela mesma reação que eu precisei ter lá atrás. Lembra da jangada? Ou seja, eu estou carregando aquela jangada até hoje, porque eu acho que eu vou encontrar um rio caudaloso lá na frente que eu vou ter que passar. Eu estou carregando aquele padrão até hoje, porque eu acho que eu vou precisar dele diante de alguma situação. Eu não vou mais precisar. Eu posso seguir minha jornada mais leve se eu aprender a me libertar disso. E eu queria dar algumas dicas aqui de como você pode começar a se libertar disso. Mas entenda, meus amigos, que não é uma coisa assim extremamente simples e fácil. É um processo, é uma construção. Sabe? Você vai se pegar. Vou falar por mim aqui, ó. Eu me pego muitas vezes lá, achando assim, caraca, tô indo bem, de repente vem a queda. E aí eu vou lembrar de uma frase que o Marco falou ontem. Ontem à noite fiz uma live sobre a importância do evangelho no lar. Tá salva lá no feed, quem quiser dar uma olhada lá. Uma live muito bacana. E eu falei disso com o Marco, né? Como é que eu lido com essas imperfeições? Eu queria conseguir ter um estado de contentamento, de dar graça em tudo. E o Marco falou uma frase muito bacana. Falou, Kindy, nós somos seres humanos. A gente está num processo de evolução moral, espiritual. E aí a gente tem que entender isso. Nós somos seres humanos. A gente vai errar na criação dos filhos e vai errar. Vai errar. Esquece esse negócio de perfeição. Tira a culpa daí, que a culpa não te leva a lugar nenhum. Mas nesse processo de construção, quando a gente vai sozinho, é bem mais difícil. É bem mais tortuoso. Agora, quando eu tenho ajuda, quando eu tenho uma pessoa olhando de fora, às vezes interpretando aquela justificativa que eu conto por uma reação disfuncional, ele entende que é só uma justificativa e vai buscar o cerne da questão. Mas é interessante quando você começa a refletir sobre essa canoa, sobre essa jangada, você começa a refletir sobre esse padrão, sobre possíveis traumas, possíveis acontecimentos do passado, e você começa a conseguir olhar para essas situações cada vez com menos desorganização. Porque dependendo da situação que você começa a olhar, você se sente desorganizado, emocionalmente, fisicamente, sabe? Fica tenso quando você começa a falar de alguma coisa do passado. Lembra que eu comecei a repetir aqui o que eu falava lá? Meu semblante já mudou? Só que hoje com uma carga emocional bem mais leve. Porque eu já venho trabalhando isso. Há quase 5 anos que eu venho trabalhando isso. Com muito treinamento, com processos de coaching. E aí você começa com o tempo a falar dessas situações do passado com mais tranquilidade, com mais leveza. Nesse processo, gente, nessa construção.
De repente eu me pego numa reação disfuncional, eu até me vejo antes, mas algumas situações ainda desencadeiam reações em que eu ainda não consigo me controlar, sabe? E aí eu vejo que, cara, vai dar ruim, e deu ruim. Entende? Aí vai. Mas eu já estou começando a entrar naquele processo de começar a perceber. Já tem situações em que eu percebo, vai dar ruim, não vou fazer agora. E aí eu paro, respiro, relaxo, medito, tomo água, dou uma volta. Entende? Que é uma construção, e aí esse vai e vem é normal. Acontece, é comum, é comum. E eu preciso entender que meus pais, eles fizeram o melhor que eles podiam. Meus pais, eles fizeram o melhor que eles podiam para a época, porque eles também foram negligenciados, eles também passaram pelos traumas deles. E se eu estou tendo conhecimento, estou tendo acesso a todo esse conhecimento, estou tendo esse aprendizado de olhar para dentro, então cabe a mim quebrar esse ciclo sem rancor, sem mágoa. Então entender que nossos pais fizeram o melhor que eles podiam. E um outro passo muito importante é a gente ser gentil com a gente mesmo. A gente ser gentil diante das nossas quedas, a gente ser gentil com a gente mesmo, tirando a culpa, sabe? Nossa, que péssimo pai que eu sou, olha só o que eu fiz. Gente, se eu tivesse pegado a culpa do que eu fiz com os meus filhos até 2015, nossa, eu não daria conta. Não daria conta de me reorganizar, de reaprender tudo isso, esse processo. Então a gente tem que se libertar da culpa, e para isso é fundamental que a gente seja gentil com a gente mesmo. Que a gente aprenda a nos perdoarmos. A gente precisa se perdoar por nossos erros, para a gente poder reerguer, levantar a cabeça e aprender e fazer melhor. Que a gente possa errar, erros novos pelo menos. Que a gente aprenda com os erros e cresça. E nesse processo é muito importante que a gente seja gentil com a gente mesmo, que a gente aprenda a ser gentil com a gente mesmo. E a gente aprender a acolher e a respeitar nossas reações emocionais, nossas reações, nossas sensações, porque o nosso corpo fala com a gente. Naquele momento em que eu estou lhe dando uma resposta ríspida, uma resposta automática, reativa para o meu filho, meu corpo está falando comigo. Meu corpo está tenso, meu semblante está carregado, minha musculatura, minha respiração está ofegante. Eu preciso aprender a me conectar comigo mesmo nesse sentido, para aprender a respeitar essas emoções e acolher essas reações. A partir daí eu vou começar a gerar um autoconhecimento no sentido de aprender a olhar para mim, para as minhas reações, e aprender que talvez não seja o melhor momento para reagir. Eu me lembro de uma situação recente, gente, bem recente, isso deve ter 10 dias, assim, uma semana, e o meu filho e minha filha estavam fazendo uma brincadeira. Essas brincadeiras de adolescente, irmãos, e um empurra, o outro cai. Só que a minha filha caiu, e meu filho ele é bem mais alto que ela, ela caiu e ela bateu as costas na parede ou na porta, não lembro. E eu estava aqui no quarto lendo, e quando cheguei lá na sala, ela estava chorando, né? O que aconteceu? O que aconteceu? E eu vi ela chorando, ela falou assim, o Davi me empurrou. E ele falando assim, não, foi sem querer, foi sem querer. Gente, naquela hora, eu vi uma reação física em mim, e eu reparei meu olho esbugalhando, minha face fechando, minha respiração ofegante, sabe? E se eu tivesse reagido exatamente naquela hora, eu tinha tomado uma reação desproporcional com a situação. Aí eu respirei fundo, parei na frente do meu filho e falei, filho, o que aconteceu? Eu falei pausado, gente, justamente para tentar tomar fôlego. Porque eu senti que desencadeou um processo ali que não era com o meu filho, era meu, sabe? E aí eu olhei pro meu filho e ele falou, papai, eu fui fazer uma brincadeira e ela caiu por acidente. E aí eu falei assim, filho, isso vai ter consequências, tá? Você tem que aprender a assumir consequências pelos seus atos. Só que eu não vou falar disso agora, depois a gente conversa. E aí eu voltei para minha leitura, respirei, fiz uma meditação rápida ali. E eu falei, na hora, gente, é questão de segundos, assim, eu pensei, se eu for falar de consequência agora, vai ser desproporcional ao que aconteceu. Porque a minha reação está desproporcional. E eu voltei para o quarto, eu continuei minha leitura, eu respirei, e eu me reconectei comigo mesmo, e aí eu reparei que meu corpo voltou ao normal. E aí, horas depois, eu conversando com a minha esposa, eu falei, amor, você viu o que aconteceu? O que você acha que a gente pode fazer? Aí a gente conversou e chegou numa conclusão lá que seria proporcional, que seria justo, que seria sensato, e a gente falou com os nossos filhos. Foi super tranquilo, a gente passou pela situação super tranquilo.
Mas, pessoal, se fosse há alguns anos atrás, talvez eu tivesse tido uma reação completamente equivocada e desproporcional, um castigo exagerado, uma coisa assim, nada a ver com a situação. Ou seja, gente, eu estou falando de dias atrás. Tá vendo que é um processo? É um processo de construção, a gente tem que estar cada dia. E encarei isso depois com muita naturalidade. Falei, levantei as mãos para o céu, falei, gratidão que eu consegui perceber e ter esse autocontrole. Mas é só aprendendo a olhar para dentro, é só aprendendo a olhar para as nossas reações que a gente consegue fazer isso. E por último, pessoal, a gente tem que ter muita paciência. Muita paciência. Muita paciência. Porque com paciência eu vou conseguir ser perseverante nessa jornada. Eu vou conseguir ser perseverante, persistente nesse processo de auto-melhoramento, de autodesenvolvimento, me tornar esse ser humano melhor, um pai melhor. Tem que ter paciência. Então, se caiu, levanta. Errou, ainda continua tendo reações, não desista. Continua com paciência, com persistência. Procure ajuda, gente. Procure ajuda. Eu vejo isso aqui com vários pais e mães que eu atendo, várias pessoas. E sozinho é mais difícil, tá? Sozinho é mais difícil. Eu já peguei situações aqui de pais que tinham reações assim completamente disfuncionais com os filhos, uma mãe especificamente, e a gente tentando trabalhar e descobrir de onde que vinha isso. E só lá na quinta sessão de coaching que ela conseguiu trazer a memória, trazer à tona uma memória de um abuso sofrido na infância e que ela, sabe como se a pessoa deixa isso aqui, eu não quero mexer nisso, e ficou meio que inconsciente, e aí no processo de coaching ali a gente foi trabalhando e fortalecendo ela hoje, até que ela deu conta de trazer essa memória à tona, até que ela deu conta de se deparar com isso, e aí a gente conseguiu trabalhar isso. Entende como é que é um processo e que esse processo quando a gente tem ajuda é muito mais assertivo, é muito mais otimizado esse processo. Então, meus amigos, minhas amigas, vamos pegar aqui o comentário da Ju. Só conseguimos domar a situação com treino. Nossa casa é o melhor laboratório para crescermos. Exatamente, Ju. A casa é o melhor laboratório. Ótima metáfora que você usou. É a melhor academia emocional que a gente tem. Eu falo que os meus filhos, minha esposa, são meus personal trainers de evolução moral, de evolução espiritual, de amor. São meus personal trainers, meus personagens coaches de desenvolvimento emocional e sentimental. Mas, pessoal, essa era a mensagem que eu queria que ficasse nessa live de hoje. Vamos entender essas reações em relação aos nossos filhos, porque tem muito menos a ver com os nossos filhos do que a gente pensa. Tem a ver com a gente. Tem a ver com a gente, com meus traumas, com minhas memórias de rejeição, de abandono, de dor. E que se eu não trabalhar isso, são questões irresolvidas, que se eu não trabalhar, eu vou continuar descontando nos meus filhos, eu vou continuar descontando no meu parceiro, na minha parceira. Vamos trabalhar isso. Busque ajuda. Busque ajuda. Você consegue. Você consegue. Se você entende que essa live, esse conteúdo fez sentido para você, compartilhe com quantas pessoas você acredite que possa ser útil para elas também. Quantas pessoas você quiser. E fica o convite. Muito amor envolvido aí em trazer essa informação para vocês. Convide quantas pessoas você quiser para essa live. Muito agradecido a vocês por educar tão bem meus netos. Ó, minha sogrinha querida. Beijo, sogrinha. É isso aí, pessoal. Muito preciosa essa live, Kindy. Abraço. Obrigado, Ju. Obrigado, Jaque. A Ju e a Jaque estão aí todo dia nas lives. Obrigado, viu? Obrigado pela presença de vocês, pelo carinho. E vamos estender essa corrente do bem, essa corrente de amor, de tentar levar autoconhecimento para dentro das famílias. Autoconhecimento. Gente, tem muita família sofrendo por não saber o que fazer. Tem muita família sofrendo, às vezes não sabe nem onde buscar ajuda, às vezes não sabe com quem buscar ajuda. Então vamos compartilhar, vamos levar um pouco desse conhecimento, vamos levar um pouco disso que a gente está estudando. Estou muito longe, mas muito longe de perfeição, muito longe. Sou só um aprendiz tentando compartilhar um pouco do que eu já aprendi. Ainda tem muitas quedas, mas a gente vai seguindo com muito amor no coração. Poderia deixar gravado, entrei só agora. Vai ficar gravado sim, vai ficar lá no meu feed, no meu IGTV, com uma prévia lá no feed, vai ficar gravado, vou jogar no Facebook, no YouTube também, tá bom? Não tenho a pretensão aí de só quem está aqui que vai ter acesso a esse conteúdo, de forma alguma. Eu quero que quanto mais longe esse conteúdo chegue, melhor, e mais famílias podem ser impactadas. Beleza, pessoal? Outro convite, grupo do Telegram. Tem um grupo do Telegram que está começando agora.
Tô colocando conteúdo lá quase todo dia também, tá bom? Entra lá no grupo do Telegram, vai lá no link da minha bio do Instagram, que você vai ver o link do Telegram, Dicas de Família, que a gente está todos os dias lá alimentando com o texto, o áudio ou algum tipo de conteúdo que possa te ajudar também. Beleza, pessoal? Muita gratidão a todos que estiveram presentes, gratidão a você que está vendo essa live gravada. Todos os dias, às 8 horas, aqui no Instagram, a gente está fazendo essa live, a gente está levando essa corrente de amor. Tá bom? Meu nome é Luiz Quinde, sou coach de paz, coach de família. Um prazer compartilhar essas informações com vocês. Beijo grande no coração, pessoal. Olha minha sogra falando, só aprendendo com meu genro, gracinha. Beijo, sogrinha. Beijo, meu sogro, deve estar aí assistindo no cantinho aí também. Beijo pra vocês, pessoal. Obrigado, viu? Até amanhã.